através do login por um serviço que você já possui, né? Como, por exemplo, a sua conta do Google, sua conta do Facebook, né? Então, você consegue, através da sua conta, realizar um login automático, né? Ele tem acesso à API, geralmente, do Google, do Facebook, né? Ele consegue capturar seus dados e trazer de forma a realizar um login muito mais rápido, né? Com dados que você já possui em outros serviços, certo? Só que aí, pessoal, esse tipo de login, ele é muito suscetível a ataques cibernéticos. Por quê? Porque a gente está colocando nossa informação em risco, né? Nós estamos preenchendo os campos de e-mail, preenchendo o campo de senha, e isso demanda gera uma vulnerabilidade muito grande, tendo em vista que esses dados, se não forem bem criptografados, eles podem ser capturados através de um sniffer. Você pode ser alvo de um ataque de phishing, por exemplo, né? Então, esse tipo de login, ele está se tornando defasado a cada dia. Então, a gente tem uma certa evolução da internet, né, que estamos acompanhando desde que a internet surgiu, né, em meados de 60 e 70. Então, quando a internet foi planejada, pessoal, ela não imaginava que iria... os criadores da internet, né, eles não imaginavam que ela iria ter um grande crescimento como a gente tem hoje. Então, esse tipo de login que foi criado com e-mail, senha, ou através de um login de um serviço seu, esses tipos de login, eles não foram preparados para um ambiente que a gente vive hoje de bilhões de contas, integração com IoT, com bilhões de dispositivos conectados, e isso vai estourar em algum momento. Então, já vem estourando, né? A gente vê que os casos de invasões a contas de pessoas vão se tornando muito mais frequentes, né, nos dias atuais, e isso tende a crescer cada vez mais nos próximos anos. Algumas tentativas de evitar isso que as empresas têm realizado, a gente tem visto, né, como, por exemplo, login de autenticação em 2 fatores, através de um SMS com o seu smartphone. Isso ajuda, tá? A gente cria uma certa camada de segurança maior. Só que isso não é a grande solução para esse problema, pessoal. Então, para a gente solucionar esse problema, existe um modelo de autenticação que vem surgindo hoje em dia, que é o modelo de identidade autossoberana. Aqui a gente tem alguns casos, né, para ilustrar, de invasões a contas em redes sociais que a gente tem visto, né? Isso aqui é uma notícia do ano passado, eu acredito. Aumenta o número de invasão de perfis de redes sociais e apps no Brasil. Então, principalmente no nosso país, a gente tem visto, né? Com certeza vocês têm algum familiar, alguém que teve sua conta invadida em algum momento. Trouxe também para ilustrar esse caso aqui da Kim Kardashian, né? Que ela teve sua conta invadida em 2020 e os hackers que conseguiram invadir a conta dela fizeram um tweet, né, no Twitter, colocando a chave de Bitcoin, né, do BTC, como se fosse dela, né, para que o pessoal transferisse dinheiro. Então, para vocês verem que a invasão às nossas contas pode gerar um dano muito grande, né? Então, e é porque a gente está pensando no âmbito das redes sociais, pessoal. Então, pensem nos aplicativos bancários, por exemplo, né? Então, invasões a uma conta de banco nossa vai gerar um dano muito maior do que uma rede social. E o login que nós realizamos em uma conta de banco, ela é semelhante a uma rede social, né? A gente vai ter o número da conta e a nossa senha. Então, essa senha ela pode ser capturada por algum ataque cibernético. E o sistema de login que nós utilizamos hoje em dia, ele vai se tornar defasado, né? Ele já vem mostrando sinais de defasagem. O sistema atual de login que nós utilizamos, pessoal, ele tem uma série de vulnerabilidades, né? Aqui eu vou destacar duas principais. A primeira é que ele é muito vulnerável a ataques de phishing. Vocês viram aí na palestra anterior que a gente viu, foi apresentado o conceito de phishing, né? Só voltando a esse conceito, pessoal, o phishing seria o ataque cibernético, né? Que o invasor, ele copia o layout, né, do website, da aplicação que você está acessando, de forma para que você acredite que aquele
aquele serviço é verdadeiro e você insere dados ali naquele serviço. Além do phishing, eu vou citar aqui também o sniffer, né? O sniffer é um tipo de ataque cibernético onde um atacante, né, uma entidade fraudulenta, ela tem acesso à sua rede e ela fica cheirando a rede, digamos assim, né? Ela fica só esperando você inserir algum dado para que ela possa capturar. Então, isso é um ataque muito frequente, sobretudo em redes abertas, né? Aquelas redes de Wi-Fi que nós temos em shoppings, em grandes centros urbanos, podem ser muito vulneráveis a ataques cibernéticos de sniffers. E outro ponto, pessoal, de vulnerabilidade é o armazenamento centralizado de credenciais. Então, hoje em dia a gente tem visto uma série de vazamentos de dados, né? Na palestra anterior foi apresentado a vocês um vazamento do SUS, né? Então, a gente tem visto uma série de vazamentos de dados em diversos serviços hoje em dia. E por que esse vazamento ocorre, pessoal? Basicamente porque nossos dados eles estão centralizados em uma base de dados, certo? Uma vez que essa base de dados é atacada, todos os dados são vazados. Então, um armazenamento centralizado de credenciais, são as nossas credenciais para acessar as aplicações, não é adequado. Uma vez que, além de ter esse problema, né, de que quando é atacado todos os dados vazam, existe o problema chamado ponto único de falha. Alguém já ouviu falar? Ponto único de falha? Esse é um problema característico de serviços centralizados, pessoal, que quando nós temos uma entidade que realiza o nosso login, né, uma entidade de autenticação, uma vez que ela é invadida ou que perdemos o acesso a ela, nós não conseguimos mais acessar esse serviço, uma vez que cortamos o nosso acesso. Então, esse é o chamado ponto único de falha, porque essa é uma entidade única, a entidade que nos autentica. Uma vez que ela está fora do ar, a gente perde o acesso a ela, né? Então, essa é outra principal vulnerabilidade que nós temos nos sistemas de autenticação dos dias atuais. E aí, pessoal, que surge o conceito de identidade autossoberana, que é muito citada, né, na literatura atual, com o nome dela em inglês, né, que é o Self-Sovereign Identity. Alguém já ouviu falar desse termo, pessoal, antes dessa palestra? Já ouviu falar? Quer falar aqui para... Certo. Mas você quer acrescentar? Se você quiser dizer o que você entende do tema, tá? Seria bacana. Mas, enfim, pessoal, no caso, só uma pessoa daqui já ouviu falar desse termo, né? A identidade autossoberana, pessoal, é um modelo de identidade digital, certo? Que propõe que os indivíduos tenham controle total sobre suas informações de identidade. Então, o conceito da identidade autossoberana é que eu possua a minha própria identidade. Nenhuma entidade alternativa, certo? Nem o Google, nem o Facebook, nem o Instagram, nenhum deles teria a minha identidade. Eu tenho minha própria identidade e eu apresento uma prova para provar que eu sou eu mesmo, entendeu? Parece meio confuso, né? Mas a gente vai entender um pouco como é que isso funciona. Então, pessoal, o conceito do SSI, né, da identidade autossoberana, ela propõe que as entidades elas possuam sua própria identidade. Essa identidade não esteja na mão de entidades terceiras, de forma que você não vai depender de uma entidade centralizada que tenha todos os seus dados. Então, você vai possuir apenas esses dados. Isso é uma grande vantagem, porque nós evitamos principalmente aquele problema da centralização de dados. Então, um possível vazamento de dados de alguma entidade não nos afetaria tanto, tendo em vista que a entidade ela não tem nossos dados em mãos, né? Somos nós que temos os nossos dados, certo? Deixa eu botar o brilho aqui. O modelo SSI, pessoal, o modelo de identidade autossoberana, ele vai trazer uma série de vantagens, certo? E a partir dessas vantagens a gente vai entender bem o que é o princípio do SSI, né? O que é o princípio da identidade autossoberana. Primeiramente, o SSI, eu vou sempre utilizar a sigla, tá, para facilitar. O SSI é a sigla da identidade autossoberana. A primeira vantagem que a gente vai destacar aqui é o controle pessoal.
Como o modelo de identidade autossoberana ele propõe que você tenha a sua própria identidade, os indivíduos eles gerenciam a sua credencial de forma segura, porque ela está com você e não está com um serviço de terceiro, certo? Outro ponto é a descentralização, e é nesse ponto aqui que a gente ataca aquela vulnerabilidade da autoridade central. O modelo SSI ele propõe que nós teremos uma base de dados descentralizada, certo? Reduzindo o risco a violações de dados. Então, a gente vai ter aí um banco de dados distribuído, que a gente vai chamar de ledger distribuído, que, através desse banco, a gente consegue realizar a prova de credenciais e a emissão de credenciais. Então, a ideia é que a gente tenha um banco de dados distribuído para esse acesso, permitindo a descentralização, de forma que uma entidade que realiza sua autenticação em um serviço, se ela for atacada, a gente não perde o acesso a ela, certo? Então, existe essa grande vantagem da descentralização. Outra vantagem é relacionada à confiança e privacidade. Então, a privacidade de dados, pessoal, é muito importante, né, em qualquer serviço. Você ter, não só falando dos dados de login em si, né, um e-mail e senha, por exemplo, mas os seus dados, seu nome, CPF, seu endereço, todos esses tipos de dados, é interessante que eles sejam, na verdade, é extremamente importante que eles sejam privados, né? Tanto é que hoje a gente já tem a LGPD brasileira, né, para garantir que nossos dados eles não podem ou não deveriam ser vazados para outras entidades, né? Então, através do SSI, as credenciais que nós vamos possuir, os usuários eles vão possuir credenciais, certo? Para ter acesso a esse serviço. Essas credenciais são verificáveis por entidades terceiras de maneira confiável. Então, por mais que você possua sua própria identidade, você tem que comprovar para a entidade que você é quem está dizendo ser. E isso demanda uma questão de confiança, tendo em vista que esse processo ele precisa ser confiável, né? E a gente vai ver como é que o SSI ele implementa essa confiança. E somente informações necessárias, pessoal, são compartilhadas. É um ponto importantíssimo no modelo SSI, certo? O que é que acontece? Quando a gente realiza um login, por exemplo, pelo login por Google, login por Facebook, ele vai capturar todos os nossos dados que nós possuímos naquele serviço, não só o e-mail e a senha. Então, para você realizar login, você não está só colocando e-mail e senha, você está tendo que oferecer todos os seus dados, certo? Através do login por SSI, você vai conseguir realizar login, né, comprovar a sua autenticação, sem mostrar dados desnecessários. Então, você vai chegar e vai mostrar, olha, eu tenho minha credencial aqui, é essa, só com isso você se vire para me autenticar. Eu não vou dizer quem eu sou, não vou dizer meu CPF, mas a entidade que está validando, ela vai confiar e vai ser totalmente validado, tá? Parece estranho, mas essa validação ela funciona, tá? E o outro ponto de vantagem que a gente tem aqui é a interoperabilidade. Interoperabilidade, pessoal, é um ponto que vem sendo discutido extremamente nos últimos anos, principalmente com a grande expansão do IoT hoje em dia, né? Então, a internet das coisas, né, que propõe que nós vamos inserir dispositivos do cotidiano na internet, né, com acesso à rede. O conceito de IoT ele demanda muita questão de interoperabilidade, tendo em vista que alguns serviços que nós temos hoje, eles não são interoperáveis com os serviços IoT. Então, a identidade autossoberana ela também propõe uma certa interoperabilidade, permitindo que essas credenciais elas podem ser utilizadas em diferentes contextos. Qualquer contexto que você tiver, rede social, IoT, IoV, logística, cidades inteligentes, você pode aplicar esse modelo. Então, você vai ter aí uma excelente interoperabilidade, tendo em vista que você vai conseguir colocar o modelo, vai conseguir implementar ele em qualquer lugar, certo? Agora, pessoal, a gente vai entender, de fato, como é que esse modelo funciona, tá? Eu prometi mundos e fundos aqui, né? Um modelo sensacional, só que até agora vocês não sabem como é que ele funciona internamente, né? Como é que a gente realiza essa confiança de você ter sua própria identidade e a entidade que vai realizar o seu login confiar em você, né? Como é que isso vai funcionar?
Então, pessoal, o SSI, a gente vai ter 3 elementos básicos aqui que vamos estar utilizando. As credenciais verificáveis, que são versões criptograficamente seguras de uma credencial digital. Então, a ideia é que você, como usuário, para cada aplicação que você tiver acesso, você vai possuir uma credencial verificável. Essa credencial ela vai ser criptograficamente segura, de forma que uma entidade que a gente vai chamar de emissor, ele vai emitir sua credencial e vai assinar criptograficamente, de forma que esses dados eles não vão poder ser acessíveis por qualquer entidade e você vai possuir essa sua credencial. Não é nenhum serviço que vai possuir, você que vai possuir a credencial, certo? De forma análoga, os usuários também possuem o identificador descentralizado, que a gente utiliza a sigla DID. O identificador descentralizado, pessoal, é um ID de propriedade própria e que ele é imutável, certo? Então, ele é único para qualquer usuário, com garantia de imutabilidade, de forma que o usuário possui esse identificador descentralizado representando ele. Aí vocês podem estar meio confusos, né? Como é? O cara tem uma credencial, tem um identificador, que danado é isso? Então, pessoal, para a gente abstrair para o mundo real, vamos pensar em você, né? Você que está assistindo essa palestra. Então, qual seria o seu identificador como ser humano brasileiro? Qual é o seu identificador? O CPF, né? O cadastro de pessoa física. Então, o seu identificador seria o CPF. É o valor que ele representa, né? Um conjunto de 11 números que representa você, a entidade e você, certo? A credencial verificável, por outro lado, são credenciais que são emitidas para que você tenha acesso a uma determinada aplicação. Se a gente for abstrair para o mundo real, a credencial verificável, as nossas credenciais seriam, por exemplo, a CNH, né? A Carteira Nacional de Habilitação. Poderia ser, por exemplo, o cartão do SUS, né? Para você ter acesso ao serviço do SUS. Poderia ser... Quem for engenheiro, né? Geralmente tem o cartão do Conselho Regional. Então, todos esses tipos, esses documentos seriam, no modelo SSI, credenciais verificáveis. São as credenciais que a gente possui para acessar cada serviço. E, pessoal, por último, eu deixei esse aqui do meio, que é o elemento do ledger distribuído, que é justamente o banco de dados que faz tudo isso acontecer. Ele é um banco de dados descentralizado, e aqui a gente pode aplicar desde bancos de dados tradicionais de forma descentralizada até uma blockchain, por exemplo, que vai registrar informações persistentes do modelo, certo? Então, essas informações, elas são persistentes e tem garantia de que qualquer entidade vai ter acesso às transações que são feitas de forma transparente. É por isso que existe um grande benefício também que eu acabei não citando, que é a questão da governança, né? O modelo SSI ele acaba sendo muito bom com relação a aspectos de governança. E, pessoal, temos 3 papéis no modelo SSI, certo? O emissor, que é a entidade que emite a sua credencial. Então, no momento que você precisa de acesso a um serviço, a entidade, que é caracterizada como emissor, emite sua credencial. Ela utiliza um par de chaves criptográficas, uma pública e uma privada. Ela vai assinar sua credencial, de forma que você vai possuir essa credencial como detentor. Então, você é o detentor, você vai possuir a credencial. E temos a entidade conhecida como verificador. É a entidade que vai ter acesso à sua credencial no momento que você realizar o login, a autenticação do serviço, e vai conseguir descriptografar a sua credencial de forma a garantir que você é você mesmo, certo? Você é o dono dessa credencial. Então, a gente vai ter esses 3 papéis e daqui a pouco a gente vai entender como é que eles se relacionam, certo? Então, aqui só para citar alguns exemplos, né? Exemplos de emissores que poderíamos ter nesse modelo, né? Um departamento de passaportes, uma universidade, né, que emite uma credencial para você ter acesso aos serviços dela. O titular da credencial seria o detentor. Ele vai apresentar a prova da sua credencial para as entidades que verificam essa credencial, né? Como, por exemplo, uma empresa, uma loja online ou até mesmo um banco, né?
esse conceito pode ser aplicado também a transações bancárias, certo? E aqui, pessoal, a gente vai entrar em outro conceito, que é o Trust over IP. O Trust over IP é basicamente uma camada de protocolos que é aplicada no contexto de rede, implementando o modelo SSI. Então, ele é nada menos uma maneira de implementar o SSI, a maneira mais conhecida, tá? Ele é regido pela Trust over IP Foundation, é um conceito bem recente, né, de 2023. E nesse modelo do Trust over IP, pessoal, nessa camada de protocolos, na verdade, né, ele implementa o modelo SSI, certo? E tem uma série de camadas de protocolo, tanto de tecnologia quanto de governança, para implementar essa identidade autossoberana que a gente está falando aqui. Dentro dessas camadas, pessoal, eu vou destacar a camada de confiança, que é essa camada que serve para compreendermos como é que acontece esse ciclo da identidade autossoberana, certo? Então, o que acontece? A gente tem aqui o ciclo da verificação de credenciais. Temos o emissor, que é a entidade que vai emitir a credencial. Ele possui um par de chaves, né, pública e privada, como eu já falei, e ele emite a credencial ao detentor. O detentor ele vai possuir uma estrutura que a gente chama de carteira de dados, ou wallet de dados. Essa wallet de dados vai possuir todas as credenciais que ele possua. Então, a ideia é que, por exemplo, esse conceito sendo aplicado em redes sociais, a gente teria uma credencial para o Facebook, uma credencial para o Instagram, para todos os nossos serviços e aplicações que nós utilizamos. Então, a gente vai ter essa credencial e essa credencial pode ser verificada pelo verificador através de uma prova de credenciais. Então, você apresenta uma prova de credenciais para essa entidade que verifica se você é quem diz ser, certo? Então, ela vai verificar se você realmente é a pessoa que diz ser. E aí, pessoal, a entidade do verificador vai ter uma confiança com o emissor sem ter uma integração necessária. Por quê? Porque a gente vai ter o ledger distribuído, que eu já falei, né, que tem como mecanismo de acesso o registro de dados verificáveis, que é um registro que vai guardar todas as transações que são feitas, de forma que o verificador, para verificar se essa credencial é válida, ele vai consultar esse registro através da chave pública e vai descobrir que essa credencial realmente é válida. Então, veja que nesse processo, em nenhum momento a gente precisou do Google ou do Facebook realizando nosso login. A gente, para logar no serviço que o verificador vai verificar se a gente é autêntico, a gente não precisou de nada disso. Nós tivemos uma entidade autossoberana, uma entidade que possui, que o próprio usuário possui a sua identidade. Então, vejam que conceito interessante, né? E aí, pessoal, se a gente comparar os mecanismos tradicionais com a identidade autossoberana, a gente vai ver aqui algumas vantagens, né? Então, o mecanismo tradicional, os dados pessoais são armazenados por entidades terceiras, né? Como a gente já viu. Dependemos de uma infraestrutura centralizada, então, se o serviço da empresa estiver fora do ar, você vai perder o acesso. Os usuários eles precisam fornecer mais informações do que o necessário, né? Não precisa... você vai ter que oferecer aí informações como CPF, rua, endereço, dentre outros, que podem ser vazados. E verificação vai depender de um intermediário confiável, né? Então, você vai depender de uma entidade intermediária. Por outro lado, na identidade autossoberana, a gente vai ter controle total nosso. A infraestrutura é descentralizada, como a gente viu. O usuário ele compartilha apenas uma informação estritamente necessária. Então, através da prova de credenciais, eu vou apresentar apenas o que é necessário para a minha autenticação. Eu não preciso apresentar nada mais do que isso. E a confiança é estabelecida sem um intermediário, porque a gente tem o banco de dados distribuído para que garanta que a entidade emissora vai confiar na gente, né? Então, pessoal, agora a gente vai pular para uma parte sobre os desafios de segurança na internet, certo? Então, quais são as principais ameaças cibernéticas que temos hoje em dia? Então, a gente tem ameaças como o phishing, né? Que já foi citado aqui na palestra anterior, que é justamente o desafio de segurança, um ataque de segurança, né? Que a entidade fraudulenta ela copia o layout, né, da aplicação para que nós acreditemos que aquela aplicação que a gente está realizando
colocando os nossos dados é autêntica. Um caso bem popular que surgiu nos últimos dias, não sei se alguém acompanhou, é aquele caso dos Correios. Muita gente recebeu um SMS dos Correios, né? Quando começou as novas taxações, dizendo que sua encomenda estava retida. Quando o usuário clicava no link, era o mesmo layout dos Correios, para você pagar a taxa sem ser o site oficial dos Correios, né? Eu mesmo recebi, tá? Fiquei chocado na hora, né? Pensei, meu Deus, minha encomenda foi taxada. Só que quando eu fui ver, eu percebi que era um ataque de phishing, né? O usuário ele tinha copiado o layout e estava capturando seus dados. Temos os sniffers, que eu já falei, né? Que são entidades que estão na nossa rede cheirando, digamos assim, né? Verificando os dados que estão sendo colocados ali para capturar. É muito frequente em casos em redes abertas, né? Temos ameaças como força bruta, né? Para realizar login em uma conta. Acho que muitos de vocês já conhecem esse tipo de autenticação, de modelo de ataque, né? O força bruta. Você vai tentando sucessivamente diversas tentativas de senha, né? Até que você acerte. Temos a ameaça do Man in the Middle. Não sei se alguém conhece esse tipo de ameaça, né? Que, como o próprio nome diz, né? Homem no meio. Você tem a sua comunicação com a entidade que você está se autenticando, e aí um usuário que está no meio desse processo intercepta essa sua comunicação com a aplicação que está ali autenticando e captura seus dados, né? Uma ameaça bem grave. Temos a grande ameaça do vazamento de dados, né? Que é uma das principais hoje em dia, que pode acontecer principalmente em sistemas de autenticação centralizados. Temos o SIM swapping, pessoal, que é um ataque cibernético bem popular, né? Que não só a respeito de SIMs de operadoras, tá? Mas no contexto geral, que são pessoas que tentam ludibriar as entidades autenticadoras de forma a pensar que você é outra pessoa. Eu mesmo já tentaram aplicar esse golpe em mim, tá? Eu sou usuário de um banco digital. E nesse banco digital eu recebi uma informação dizendo que eu tinha ligado para o banco para trocar a senha do meu cartão. Ou seja, não era eu, eram usuários passando por mim, era um caso de swapping, né? Ele estava tentando trocar o acesso à conta para ele ter acesso à minha conta. Então é um caso bem grave hoje em dia. E temos, por último, os keyloggers. Os keyloggers, pessoal, são malwares, são softwares mal intencionados que podem ser instalados nos smartphones ou nos computadores dos usuários de forma a capturar o que você está digitando no seu teclado. Então, se você estiver digitando sua senha, ele vai capturar sua senha, certo? E aí, pessoal, dentro dessas ameaças, eu trouxe aqui alguns casos reais, principalmente de vazamentos de dados, né, que a gente teve com esses mecanismos de autenticação tradicionais. Como, por exemplo, o vazamento do Yahoo, né, que surgiu, foram 2 vazamentos, um em 2013 e um em 2014, que houve um vazamento aí de 3 bilhões de contas, tá? Então foi algo gravíssimo. A gente teve em 2018 um vazamento do Facebook, que foi bastante popular, né? Quando a gente entrava no Facebook, ele até avisava uma atualização sobre incidente de segurança. Aí dizia que os dados foram vazados, que era interessante você trocar a sua senha. Esse vazamento, ele afetou 540 milhões de contas, tá? A gente teve um caso bem popular também aí no final da década passada, que foi o do Jack Dorsey, que ele era o ex-CEO do antigo Twitter, né, hoje X e banido no Brasil, que foi o caso que ele houve uma tentativa de hackeamento, né, que foi bem sucedida, através de um SIM swap, né, uma pessoa se passou por ele e conseguiu acesso à conta dele no Twitter, né, a própria rede social que ele era dono. E no Brasil, um caso que eu trouxe bem interessante, né, que é o caso do Serasa em 2021. Eu não sei se vocês souberam, mas em 2021, né, houve um vazamento do Serasa que afetou mais de 200 milhões de brasileiros, tá? Então, 220 milhões, se não me engano. Por que 220 se a gente tem uma população menor do que 220 milhões, né? A resposta é porque tinha registro de pessoas que já morreram também, tá? Então, basicamente, esse vazamento afetou todos os brasileiros, né? Então, possivelmente, seus dados também foram vazados nesse vazamento do Serasa. Então, e como todo mundo tem um registro no Serasa, né? Seja positivo ou negativo, esses dados foram vazados nesse momento, tá? E aí, pessoal, como é que o SSI ele revoluciona a autenticação?
Basicamente, a gente tem 3 pontos aqui principais da revolução do SSI. O primeiro deles é a autenticação sem senhas, né? A gente não precisa apresentar a senha para o serviço, então isso acaba evitando problemas de sniffers, de phishing, então não vai precisar desse login de autenticação por senhas. O segundo ponto aqui é a redução do risco de vazamentos. Então, por que esses vazamentos ocorreram, né? Basicamente porque a gente está acessando serviços centralizados, serviços que os nossos dados estão todos centralizados em uma base de dados centralizada. Então, através do SSI, a gente pode descentralizar essa identidade de forma que não haveria esses tipos de vazamentos, além da descentralização do controle, né? Então, você vai descentralizar o controle da identidade e passar esse controle para o próprio usuário, certo? Por fim, pessoal, a gente vai falar aqui de alguns casos de uso e exemplos práticos a respeito do SSI, certo? Então, algumas entidades, elas já adotam o SSI hoje em dia, por mais que seja um conceito aí que surgiu há 2 anos, né, bem recente, algumas entidades já têm tentado adotar o SSI em seus serviços, certo? Um dos casos que vou citar aqui, né, vou citar 4, é a empresa Everin, que é uma das pioneiras na aplicação do SSI, da Identidade Autossoberana, que ela é regida pela empresa do Avast, né? A grande empresa que tem como seu principal produto o antivírus do Avast. Ela desenvolveu um ledger distribuído chamado de Sovereign, que é bastante utilizado hoje, inclusive para desenvolvedores de código aberto, né, que utilizam bastante. Temos o caso do Mastercard, né, que desenvolveu a plataforma ID by Mastercard, que é uma tentativa, né, de utilizar a identidade autossoberana em serviços bancários, tá? É um serviço que ainda deve crescer mais nos próximos anos, mas que é importante a gente entender que já está sendo aplicado hoje em dia. E em questões de aplicações de governo, pessoal, será que seria possível aplicar o SSI? Então, a gente tem aqui o caso do British Columbia, que ele aplicou dentro de um estado canadense essa gestão de dados através da identidade autossoberana nos funcionários do estado, tá? Então, não lembro agora se é um estado ou uma província, mas se chama British Columbia, e eles aplicam o SSI nesse contexto, né, dos funcionários que trabalham lá no estado. E, por último, temos o caso da empresa Allergan, né, uma empresa bem famosa no setor medicinal, né, uma empresa farmacêutica bem famosa, que junto com a Trial Spark, que é uma empresa de tecnologia e biociência, né, eles integraram uma parceria para utilizar o modelo SSI dentro do contexto de pacientes. Então, você consegue garantir uma maior integridade nos dados de pacientes de serviços médicos através da aplicação do SSI também. Então, é bacana a gente ver que, mesmo um conceito tão novo, já vem crescendo bastante, inclusive no mercado, né? Então, a gente está vendo aí essa expansão e tem tudo para crescer nos próximos anos, tá? E aí, pessoal, a gente vai falar agora sobre em quais setores nós podemos aplicar a identidade autossoberana. Primeiramente, o mais interessante seria no setor financeiro, porque a gente garante que nossos dados não seriam vazados para que entidades mal intencionadas possam acessar nossas contas bancárias, né? A gente sabe que sempre o que pesa mais é o bolso. No contexto de IoT, também é bastante importante, tá? Então, cada entidade representa um ponto potencial de ataque, então você garantir que cada entidade no IoT, né, cada nó na rede, tem essa garantia de segurança, de forma que não vai ser invadido por alguma entidade mal intencionada, com relação à autenticação, né? Isso ajuda bastante o crescimento do IoT. Da mesma forma do IOV. Quem não conhece o IOV, pessoal, e agora entrando numa área que minha área de pesquisa, né? O IOV, ele é uma ramificação do IoT, onde você troca as coisas, né, do Internet das Coisas por veículos. Então, é uma área que vem crescendo bastante, principalmente com relação
aos veículos autônomos que nós temos hoje e esse conceito, né, provê aí comunicação entre veículos e rede. Então, a gente pode aplicar o SSI também no contexto de IoV, através de credenciais verificáveis para veículos, de forma que eles vão ter acesso garantido a esses serviços de veiculares. Podemos também aplicar na saúde, né, nos chamados Smart Health, né, na saúde inteligente, que é um conceito que vem crescendo bastante nos dias atuais. Nas próprias redes sociais, que é o que a gente citou bastante ao longo dessa palestra, né? Então, como é que a gente evitaria, por exemplo, que contas do Instagram, do Facebook e de outras redes sociais tivessem essas invasões, né? Essas invasões, pessoal, provavelmente acontecem por métodos de phishing, de sniffer, de man in the middle, de todos aqueles ataques que a gente viu. Então, para evitar, a gente poderia aplicar a identidade autossoberana nessas redes sociais também. É claro que isso vai demorar um pouco, tá? Para que entre em prática. Já a gente abre. Claro que isso vai demorar um pouco para entrar em prática, mas tem tudo para se consolidar nos próximos anos. Também podemos entrar nesse conceito nas cidades inteligentes, né? Que, assim como a IoT é uma área que vem crescendo bastante, e a gente pode aplicar esse tipo de identidade autossoberana nesse contexto e também na logística, né? Para evitar, por exemplo, que tenham interceptações de cargas de veículos, né? A gente pode aplicar também o princípio da identidade autossoberana nesse contexto. É claro, pessoal, que isso vai levar um certo tempo, né? Um conceito bastante novo, mas que tem tudo para ser implementado nas mais demais áreas da tecnologia que a gente pode aplicar, tá certo? Então, qual seria o impacto da aplicação da identidade autossoberana no futuro na internet, né? Como é que o que é que isso impactaria? Então, basicamente, hoje, quais são os problemas que nós temos com relação à autenticação? Concentração de dados, né? Aquele problema das entidades centralizadas, phishing e fraudes, proliferação de dispositivos conectados, a gente tem, principalmente na área de IoT, né? Exposição de dados pessoais desnecessários, né? Você tem que informar mais dados do que o necessário, e confiança frágil. Através do modelo de identidade autossoberana, a gente consegue reduzir os vazamentos de dados em massa. É claro, pessoal, algumas entidades poderiam ser invadidas, só que não gerariam um vazamento extremamente grande. Isso pode até não ser interessante para os hackers, uma vez que eles preferem hackear entidades de maior proporção para ganhar mais visibilidade. Então, a gente evita esse problema. Mitigação de ataques de phishing, né, e de roubo de identidade. A gente viu que esse modelo consegue evitar esse tipo de ataque. Proteção aprimorada contra ameaças de escalabilidade, né? A gente consegue também um ganho em escalabilidade, tá? Tendo em vista que a gente vai concentrar essa identidade em cada entidade que possua. Aumento da privacidade do usuário e do controle de dados. Você consegue uma vantagem em privacidade também, tendo em vista que você não vai ter que expor seus dados, todos os seus dados na autenticação, e você vai conseguir aí transformar a confiança digital, né? Então, de forma que você vai ter muito mais confiança em uma entidade que esteja se comunicando com você. Então, pessoal, para concluir aqui, vou citar uma frase do Tim Berners-Lee, né, que ele foi basicamente o pai da internet. Então, ele fala a seguinte frase, né? A web, como eu a imaginei, ainda não a vimos. O futuro é ainda muito maior do que o passado. Isso é apenas para remeter que, quando o Tim Berners-Lee ele estava trabalhando nos conceitos da internet lá no início, né? Ele não esperava que houvesse essa expansão como hoje. Então, a internet se expandiu e a gente precisa caminhar na evolução, e a identidade autossoberana tem tudo para ser essa grande evolução do login que a gente tem hoje, tá? Então, pessoal, é isso. Vou deixar aqui minhas redes, né? Meu e-mail, meu Instagram e meu LinkedIn, caso vocês queiram entrar em contato. Gostaria de agradecer ao meu grupo de pesquisa, o FCS lá da UFCG. Vocês podem entrar em contato comigo. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Alguém tem alguma pergunta? Boa noite. Em uma implementação da identidade autossoberana, como garantir que a pessoa que está criando pela primeira vez
essa identidade autossoberana seja aquela pessoa de fato e não outra pessoa querendo se passar por ela. Então, nesse caso, aí o emissor, na primeira criação, né? No caso, não seria na criação da credencial verificável, mas sim na criação do identificador descentralizado, né? Nesse momento, ele precisaria ter os dados daquela entidade para garantir que ela é quem diz ser. Só que nesse caso, ele não vai armazenar esses dados, ele vai apenas emitir o identificador descentralizado para você, só que sem guardar esses dados em um banco, tá? Então, garantindo a confiança com o verificador também. Então, ele vai ter que receber os seus dados, certo? Para garantir que é você mesmo, só que esses dados não vão ser armazenados. Tendo em vista que o registro de dados verificáveis que a gente viu, né, que seria o banco de dados distribuído, ele não armazena esses dados, tá? Então, ele garante que é você, através dos seus dados, porém, ele não guarda esses dados de forma a não haver vazamentos. Então, seria basicamente isso. É claro que, na prática, precisa ver ainda como isso vai funcionar, né? Existe uma série de... no caso da palestra, eu não trouxe os contras que a gente pode ter com relação a esse modelo, mas cada um desses fatores eles precisam ser trabalhados para que nos próximos anos esse modelo possa ser implementado nos demais serviços, tá? Mas ele tem tudo aí para ser o grande substituto dos mecanismos de login tradicionais que a gente tem hoje. Beleza? Opa, quando tu fala sobre o verificador, tu acha que somente um MFA padrão, como por exemplo uma verificação por mensagem SMS, seria suficiente para isso? Então, aí é que tá. A verificação em 2 fatores, ela tem dado uma sobrevida aos mecanismos de autenticação tradicionais. É por isso que está se tornando tão popular o 2FA, né? Então, todos os serviços hoje, a boa parte eles pedem, né, principalmente os bancários, eles pedem um 2FA para garantir uma maior segurança. Só qual é o problema do 2FA? É que mesmo assim, os dados eles podem ser interceptados ainda, de forma que, por exemplo, o caso do SIM swap que eu falei, né, lá no exemplo do Jack Dorsey, eles podem conseguir interceptar o seu chip de forma a utilizar o SMS para dizer que eles estão se passando por você. Então eles podem conseguir, por exemplo, o seu e-mail e sua senha e ainda o seu chip, o seu SIM do celular, né? Simular o seu chip de forma para que a operadora acredite que é você e mande o SMS para ele. Aí quebraria o problema do 2FA, né? Então, o 2FA, sim, ele é muito bom, tá? Hoje em dia ele funciona bem, mas eu acho que ele tem um certo tempo de validade, sabe? Ele, com esses ataques crescendo a cada ano, acredito que muito em breve o 2FA não vai ser suficiente. Respondido? Vitor, a autenticação usando certificado digital, usando a estrutura da ICP Brasil, eu não creio que seja uma identidade autossoberana. Mas, se não for, eu queria que você me dissesse por que não é. Porque eu acho que faltam elementos como o Ledger, por exemplo, o banco de dados distribuído, o blockchain. Mas, assim, essa estrutura que a gente tem hoje de certificado digital poderia ser adaptada, implementada, aproveitada para criar um sistema desse, de identidade autossoberana? Eu me perdi um pouquinho no início da tua pergunta, mas eu acho que eu entendi bem, porque tá um pouquinho de barulho dos outros palcos, mas certificação digital, né? Certo. A certificação, o conceito de certificação digital que a gente tem hoje, né? Ele é basicamente o conceito da credencial verificável, né? A diferença é que ele vai ser distribuído no SSI, né? Então, ele, de certa forma, o conceito de certificação digital já está embutido no modelo SSI também. Então, eu creio sim que a gente possa adaptar os serviços de certificação digital que a gente tem hoje para o modelo de identidade autossoberana. É uma possibilidade, eu acho que é muito viável, tendo em vista que a gente já tem esses tipos de certificações, né? É só encaixar no modelo e implementar a questão do banco de dados distribuído. Mas dá certo sim. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Victor, a minha pergunta era na linha da dele. Algumas certificadoras que emitem certificado digital, como, por exemplo, a CertSign, ela se autodenomina dentro desse conceito. Eu gostaria de entender se realmente é. Aí acabou convergindo.
Assim, se é ou não é, a gente teria que verificar se essa empresa ela implementa realmente essa estrutura, né? Mas, como todo conceito, muitas vezes a gente vai aplicar talvez parte do conceito em algum momento, né? Ou não o conceito por completo. Por exemplo, as redes 5G, né? Não sei se vocês sabem, mas ela aqui no Brasil ela não é implementada de forma completa, né? As redes 5G ela tem 3 princípios, né? Uma largura de banda alta, latência baixa e acesso massivo a diversos dispositivos. Se não me engano, aqui no Brasil ela só implementa a largura de banda, né? Que a velocidade ela sobe bastante comparada ao 4G, mas ela não tem a questão da latência baixa, que era um dos princípios principais, e o caso dos dispositivos massivos. Então, pode ser sim que algumas empresas implementem parte do conceito e apliquem, utilizem o nome de autossoberano, né? Então, pode ser sim que nos próximos anos o conceito seja aplicado em outros serviços e talvez uma parte do modelo seja aplicado ou o modelo em si. Se é ou não é, eu não tenho como saber, porque eu teria que conhecer a empresa, mas eu posso pesquisar para saber, né, se essa empresa realmente utiliza de fato o modelo todo ou só uma parte. Mas se ela utiliza certificação digital, provavelmente ela já utiliza uma parte do conceito, né? Boa noite, Vitor. Como foi respondido em outra pergunta, na primeira criação dessa certificação, o usuário ele vai ter que passar algumas informações para poder ser feita essa criação. Porém, não vai ser armazenado. Eu queria saber como seria se o usuário viesse a perder essa certificação dele para ele fazer uma nova, e também em conceito de escalabilidade disso mesmo, porque eu vejo assim que é uma estrutura um pouco complexa, consequentemente também deve ser um pouco mais cara de ser implementada. Caso ele perdesse a sua certificação, aí ele teria que emitir outra, e aí o seu registro anterior continuaria os registros, como eles são imutáveis, né, eles continuariam no banco de dados distribuído, porém ele seria ignorado nas futuras transações, tendo em vista que a entidade teria teria uma nova identidade, né? E aí, respondendo a tua última pergunta, com relação à escalabilidade é sim um serviço um pouco mais caro. E aí tem que ver realmente como é que isso seria implementado em questões de mercado, né? Precisaria de uma certa adaptação das empresas, mas nos próximos anos poderia se tornar mais em conta, né? Tendo em vista que a tecnologia ela tem uma tendência de barateamento a cada ano, né? Então, aí a gente teria que ver nos próximos anos como é que isso caminharia em relação ao mercado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.